A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, Deus continua nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus por mais um dia, hoje, sábado, dia 25 de maio de 2024. Nós estamos indo para a quarta programação a respeito da oração do Pai Nosso, que é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e ela está escrita no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, quando Jesus nos ensina a orar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma das orações mais usada no cristianismo em todo o mundo, porque ela fala do Pai, da santidade do Pai, do Deus Todo-Poderoso que mora nos céus e que a sua vontade deve ser feita na terra como nos céus. Amém? E também ela nos traz uma grande responsabilidade e os nossos deveres como cristão para vivermos uma vida diante de Deus na obediência da sua lei e dos seus mandamentos. Amém? Eu já disse isso em outras ocasiões, que o nosso Pai Celestial não é como o nosso Pai biológico. Os nossos pais biológicos, eles nos disciplinavam segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para que nós tenhamos a santidade, vivemos em santidade para com Ele. A disciplina, ela não é aceita com alegria quando ela é aplicada, mas com tristeza. Porém, aqueles que recebem a disciplina do Pai Celestial, ele recebe justiça e também paz, amor e alegria do Espírito Santo. Amém? Então vamos para a palavra. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 6, verso 12, que diz: Pai nosso que estais nos céus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Amém? Só que esta oração Jesus ensinou coletivamente para os seus discípulos. Mas quando nós lemos esta palavra, estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que esta oração é de inteira responsabilidade do cristão. É ele responsável pelos seus atos. Nós precisamos entender isso. É nosso dever nós termos como cristão o exemplo da palavra e darmos o exemplo de cristão. Sermos testemunhas fiéis de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso orei a Deus e pedi ao Senhor para que trouxéssemos esse versículo, Mateus 6,12, para a primeira pessoa. Como fica esse versículo orando na primeira pessoa e nos responsabilizando pelos nossos atos? Diz o seguinte: Pai Celestial, perdoa as minhas ofensas ou os meus pecados, assim como eu também perdoo as pessoas que me ofenderam. Veja bem que agora ela é bem pessoal, é eu e Deus. Até porque o profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 20, ele nos ensina dizendo: a pessoa que pecar, essa pessoa morrerá. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai sofrerá por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá as consequências da prática do seu pecado. Ficou bem claro, meu amigo, minha amiga? Então nós somos responsáveis pelos nossos atos diante de Deus. Olha aqui para você ver, ouça com cuidado, orando o versículo 12 na primeira pessoa, eu chamo toda a responsabilidade
e os meus deveres com aquilo que eu faço. Então nós devemos entender isso aí, que nós devemos ser responsabilizados pelos nossos deveres como cristão, e sendo assim, não temos o direito de culpar ninguém. Orando o versículo 12 na primeira pessoa, eu chamo toda a responsabilidade e os meus deveres como cristão para mim mesmo, e não tenho o direito de culpar ninguém pelos meus atos pecaminosos. Eu cometi erros, assim sendo, estou me responsabilizando pelos meus atos diante do Pai Celestial. Como o profeta Ezequiel nos ensina, o filho não paga pelos pecados do pai, nem o pai pelos pecados do filho. Cada pessoa responde diante do Pai Celestial pelos seus atos pecaminosos. Amém? Essa é a primeira parte. Agora eu quero, em nome de Jesus, levar para você a palavra de Salomão. Salomão, em Provérbios 1:10, ensina o seu filho dizendo: filho meu, se os pecadores quiserem seduzir você à prática do pecado, não se deixe levar pelos seus conselhos ou pelos seus convites pecaminosos. Então Salomão, o homem mais sábio que a terra já viu, exceto Jesus, né? Não vai se comparar Salomão com Jesus, mas de homens naturais como nós, uma pessoa, não houve antes e nem depois de Salomão. Deus foi quem disse e assim é. Mas nós temos também um conselho do rei Davi. Salomão, filho de Davi: filho meu, se os pecadores quiserem seduzir você à prática do pecado, não se deixe levar pelos seus conselhos ou pelos seus convites pecaminosos. O rei Davi, pai de Salomão, diz: felizes são as pessoas que não se deixam levar pelos conselhos dos ímpios, os que não obedecem a Deus. Não segue o exemplo dos que não respeitam a lei e aos mandamentos do Senhor. Felizes são as pessoas que não se assentam na roda dos escarnecedores e não querem saber de Deus. Os escarnecedores são pessoas que fazem piadinhas com o nome de Jesus, fazem piadinhas, né, até prejudicial contra os que servem ao Senhor. Mas a palavra diz: felizes são as pessoas que têm o prazer na lei do Senhor, e nessa lei elas meditam de dia e de noite. Por isso eu quero convidar você agora para nós ouvirmos o conselho do apóstolo Paulo e também do Senhor Jesus, quando revela o Apocalipse para João. Então vamos ver o que diz o apóstolo Paulo a respeito dos desejos da carne, que são os pecados que as pessoas cometem. E muitas vezes, ou na maioria delas, eles querem achar alguém para jogar a culpa, como fez a nossa mamãe biológica Eva. Eva é mãe de todos os seres humanos da face da terra. Isso já foi comprovado cientificamente pelo DNA. Todos os seres humanos têm um pontinho lá no DNA que vieram da mesma mulher, nasceram, foram gerados por uma mulher, e aqueles que nasceram dessa mulher foram crescendo e multiplicando. Então nós somos filhos biológicos de Adão e Eva. Mas Deus deu uma ordem para Adão, dizendo: Adão, você pode comer de todos os frutos da terra, porém da árvore da ciência do bem e do mal você não come, porque se você comer deste fruto certamente morrerás. Mas o diabo, Satanás,
ouvindo isso, ele foi conversar com Eva. E ele usou uma serpente para conversar com Eva. E a serpente, como eu já disse anteriormente, estou repetindo um pouquinho da outra mensagem para você entender bem. A serpente era a mais astuta de todos os animais da terra. Ela foi a primeira média espírita que o diabo usou. A serpente foi a primeira média espírita. Ele incorporou na serpente, falou através da boca da serpente, enganou Eva, Eva cometeu o pecado, aí ele abandona a serpente, porque agora já estava na Eva, porque o pecado afasta a pessoa de Deus e une ela ao diabo, aos seus demônios, porque o pecado é do diabo, ele vem lá do âmago do espírito mal, que é de Satanás, e agora ele passa a usar Eva, e Eva já, saindo dali, já usou o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito da falsidade, e levou Adão, pela sedução, a também comer da fruta pecaminosa. E o que aconteceu? Desobedeceram a Deus, e Deus os colocaram fora do jardim. Mas antes de Deus os colocar fora do jardim, Deus vinha toda a tarde conversar com eles. E quando eles pecaram, ficaram com vergonha de Deus, ou com medo de Deus, e se esconderam. E Deus começou a chamá-lo: Adão, Adão, onde você está? E de repente disse: estou aqui, Senhor. Mas o que você está fazendo aí? Senhor, eu estou com vergonha porque eu estou nu. Então o diabo também já abre a mente de Adão, e ele confessa o seu pecado. Eva, por que você fez isso? Porque Adão já acusou Eva, né? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez pecar. Então já acusou Eva, e Eva já também pagou com a mesma moeda. Senhor, a serpente me enganou. Então os dois mentiram, os dois falsos, e nós, infelizmente, herdamos essa maldição hereditária dos nossos pais. Muito bem. E Paulo escreve em 1 Coríntios 6, a partir do verso 9, escreve em Gálatas 5, a partir do verso 19, em Apocalipse, João tem a revelação e escreve Apocalipse 22, verso 15. Eles escrevem muitas coisas aqui em relacionando-se à vida do ser humano com o pecado. São coisas aqui peguei ali alguns pontos principais para que nós aprendamos e saibamos que o diabo é astuto e que ele vai nos atingir exatamente através das obras da carne. Porque quem vive segundo a natureza humana, ele vive debaixo das doutrinas humanistas, que são doutrinas demoníacas, satanistas, diabólicas e que separam o homem de Deus. Vamos ver algumas coisas a respeito disso. Então vamos lá. As obras da carne que separa as pessoas de Deus e as conduz para o inferno, se não se converter a Cristo, com arrependimento e abandono da prática do pecado. Então vamos lá ver quais são essas obras que nos separa da presença de Deus. Vamos lá para que a gente possa ter aí uma situação. Primeira coisa que hoje, na vida toda, durante toda a vida do ser humano, desde o princípio, é a prostituição. A palavra diz que quem pratica ou vive na prostituição, no adultério, essa pessoa, se ela não se converter a Cristo e abandonar a prática do adultério, ela está separada de Deus e a sua alma destinada para o inferno, se ela não se arrepender deste pecado e não se converter a Cristo. Estão entendendo? Prostituição, o que é prostituição? É relacionamento sexual entre uma pessoa casada com outra pessoa casada. Então o marido de uma mulher, ele vai ter uma relação sexual com a mulher de um outro homem. Então isso aí é prostituição, é adultério, é pecado gravíssimo, diz a palavra de Deus. É um pecado mesmo muito sério, e Deus não tolera isso, a não ser que a pessoa se arrependa e abandone essa prática. Segundo, fornicação.
que é fornicação? É a prática sexual entre duas pessoas que não são casadas, duas pessoas que não têm um compromisso matrimonial. Por exemplo, o namorado com a namorada, o noivo com a noiva, o amigo com a amiga, aqueles que usam o sexo como uma fonte de trabalho, uma fonte de renda. Então isso aí é fornicação. Pastor, e se um homem é casado e ele tem relação com uma moça solteira, divorciada, viúva, uma mulher viúva, o viúvo, o solteiro ou o separado, essa pessoa está na fornicação. E o casado, ele está no adultério, porque ele está traindo o seu cônjuge matrimonialmente. Então pode haver a fornicação entre um prostituto ou uma prostituta com uma pessoa que também está prostituindo, mas é fornicário, não tem um compromisso matrimonial. Então esses são os dois pecados, e precisa também haver arrependimento e o abandono do pecado. Aí nós vamos para um outro ato, que é homossexualidade. Misericórdia. A Bíblia chama isso de um pecado nojento. Isso cria repugnância diante de Deus. A homossexualidade, o lesbianismo é algo de Satanás, é algo do inferno. Quem não abandonar essa prática não tem relacionamento com Deus, não tem Espírito Santo, não tem nada de Deus na sua vida, e é condenado ao inferno se não arrepender-se com lágrimas, com arrependimento do pecado e abandoná-lo. Mas pastor, tem hoje muitas igrejas aí que recebem esse povo e que está tudo bem, até servem a Santa Ceia, são obreiros e obreiras. Isso é um problema da religiosidade, não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é pecado gravíssimo. Um outro pecado, lascívia. O que é lascívia? A lascívia é exibir a sexualidade para que as pessoas vejam, ou para elogiar, ou para seduzir ao pecado. Então, meu amigo, lascívia está cheio por aí desses negócios dentro da igreja. Então veja bem, um outro pecado muito comum é o pecado da bebedeira, bebedice, embriaguez. O que está hoje acontecendo dentro das igrejas chamadas igrejas evangélicas, igrejas cristãs? Irmãos, né? Entre aspas, crentes, entre aspas, servos e servas de Deus, entre aspas, embriagando-se, enchendo a cara de bebida alcoólica, e quando começam a pegar fogo por causa da bebida alcoólica, começa a falar palavrões, começa a falar besteira, ou fica agressivo, enfim, bebedeiras. A Bíblia diz, lê lá, irmãos, eu já passei a listinha para vocês, 1 Coríntios 6:9 a seguir, Gálatas 5:19 a seguir, Apocalipse 22:15 a seguir. Os beberrões não entram no reino de Deus se não abandonar esta prática desgraçada, que o conduz para o inferno e a separação de Deus. E temos mais alguma coisa, a mentira. Mentira, irmãos, veja bem, a mentira é uma desgraça tão grande que Jesus disse para os fariseus: vocês estão procurando me matar. E eles disseram: não, nós temos como pai Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês procurariam ouvir a minha palavra e obedecer o que eu estou dizendo, porque todo o Antigo Testamento fala sobre a minha vinda. Mas vocês não querem, vocês têm como pai o diabo, e o pai de vocês é mentiroso, o pai da mentira, nunca se firmou na verdade, e quando fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, ele é homicida, filhos do diabo. Misericórdia. Quantas vezes você já ouviu falar, todo mundo é filho de Deus? Você já ouviu, não viu? Todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira também, isso é uma mentira do inferno. Os religiosos
líderes religiosos criaram, é isso aí. Nós somos filhos de Deus. Mentira, nós somos criaturas de Deus. Lembra quando Jesus fala, e Marcos escreve lá no capítulo 16, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, e não filhos, criatura. Então nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos filhos de Adão e Eva. Somos filhos de Adão e Eva, e não de Deus. Para nós nos tornarmos filhos de Deus, precisamos arrepender dos pecados cometidos e entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da nossa alma. E isso com arrependimento. Jesus diz: arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, meus irmãos, cuidado com essas mensagens que nós estamos ouvindo hoje, muito, que essas coisas que cita, está escrito, está lá. Por favor, pelo amor de Deus, da sua própria alma, vai em 1 Coríntios 6, do verso 9 a seguir, vai lá em Gálatas, do verso 5, capítulo 5, verso 19 a seguir, vai em Apocalipse 22, 15, que você vai ver a realidade dos fatos. Mas isso hoje não é mais pregado, porque dentro da igreja está acontecendo tudo isso e muito mais que está escrito lá, que eu não estou tendo tempo de citar aqui. Eu estou dizendo algumas coisas. Preste atenção, tome cuidado com os falsos profetas. Pastor, se você continuar pregando assim, ninguém vai te ouvir, ninguém vai ouvir as mensagens que você prega, vai na igreja. Isso não é um problema meu, o problema meu é cumprir. Paulo disse, eu digo também, ai de mim se não cumprir o que Deus me mandou, se não pregar o evangelho como ele é. E Paulo chega a dizer, se alguém vier pregar um outro evangelho, além daquele que nós temos pregado a vocês, nós mesmos, se voltarmos pregar um outro evangelho, que seja amaldiçoado, não dê credibilidade. Meu amigo, minha amiga, Jesus me salvou pela sua graça e misericórdia, pelo grande amor de Deus, a graça de Jesus e a misericórdia de Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo. Eu fui salvo e Ele me chamou para pregar esse evangelho que realmente nos conduz à vida eterna com Cristo. Eu quero subir com Jesus, eu quero estar com Ele no arrebatamento. E eu quero que você também, que nós estejamos em Cristo. Amém? Fica aí essa palavra, a gente volta no próximo sábado, trazendo a continuidade desta palavra. Que Deus te abençoe, te guarde em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, leva essa mensagem, manda aí pelo seu WhatsApp, para o seu grupo, fala para as pessoas, entra lá no YouTube, digita lá, Pastor João Mendes, lá tem mensagem, todos os dias tem uma mensagem do Espírito Santo para nós. Você tem. Em nome de Jesus, vamos divulgar esta obra e venha nos ajudar também a mantermos esse trabalho. Eu tenho um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra, um compromisso com você, de pregar o evangelho como ele é. Tudo que eu pregar aqui, por favor, examine nas escrituras e vê se eu estou dizendo alguma coisa que não está lá na escritura. Jamais eu vou fazer isso, porque o Espírito Santo, ele me disciplina, ele me ensina, e eu quero levar para você a palavra da salvação. Em nome de Jesus. Pastor, como que eu faço para ajudar na manutenção dessa programação? Nós temos aí, se você tiver com o celular na mão, aí ouvindo a mensagem, você vai ver que tem uma taxa lá com o número do Pix. E também o número da conta bancária da Caixa Econômica Federal, para que você possa depositar na Caixa ou nas lotéricas, a oferta, o dízimo, o que você receber do Espírito Santo e o valor que você receber, para que nós possamos ampliar esta obra de evangelização que traz a palavra de salvação. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, te agradecemos e te louvamos pela mensagem. Querido Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, venha ministrar aos nossos espíritos, à nossa alma, aos nossos corações, ao nosso entendimento. Ministra, Senhor, a sua palavra, para que nós possamos ser salvos e libertos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Unge, Senhor, essas águas que está aí, perto desta pessoa, onde ele está ouvindo esta mensagem, pelo YouTube, pelo WhatsApp, enfim.
Unge com unção de cura e libertação. Cura e liberta e abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, um ósculo santo no teu coração e até a próxima programação, em nome de Jesus, se Deus quiser.